gente observar, a depender do paciente, se ele é homozigoto ou heterozigoto, o neutrófilo sem alobulação nenhuma. É um neutrófilo com núcleo redondo, um núcleo maduro, porém redondo, que não passou por nenhum tipo de segmentação. Olá, eu sou Larissa Santana e hoje no quadro Hemograma nas Doenças vamos falar sobre a anomalia de Pelger-Roux. A anomalia de Pelger-Roux é uma anomalia benigna autossômica dominante. Essa anomalia ela foi descrita pela primeira vez em 1928 por Pelger e anos mais tarde, em 1931, Roux reconheceu a natureza hereditária da doença, daí o nome da anomalia, Pelger-Roux. Esse tipo de anomalia já foi observada em diferentes etnias, em diferentes comunidades, como por exemplo em negros, japoneses, brancos e indonésios. Essa anomalia ela é frequente de estar aparecendo. Geralmente é observado um caso a cada 1000 ou um caso a cada 10.000 indivíduos. Essa anomalia caracteriza-se pela diminuição, pela segmentação nuclear incompleta dos neutrófilos, sendo que essa diminuição na segmentação também pode ser observada nos outros granulócitos, que são os eosinófilos e basófilos. No próximo slide, tem uma animação de todo o processo de maturação de um neutrófilo de um paciente com Pelger-Roux. A célula, pessoal, passa ali exatamente por todo o processo de maturação normal e apenas o seu núcleo que não se segmenta como deveria segmentar. Nós temos aqui o mieloblasto, que vai passando pelo processo de maturação, dando origem ao promielócito, seguido pelo mielócito, metamielócito, bastão e, por fim, o neutrófilo. Observem que esse neutrófilo, diferente dos neutrófilos que geralmente apresentam de 3 a 4 lóbulos, tem apenas 2. Esse neutrófilo é o mais característico do neutrófilo de Pelger, do que a gente observa em casos da anomalia de Pelger-Roux. Esse neutrófilo bilobulado, com esse lóbulo redondo, ligado apenas por esse filamento de cromatina. Além desse tipo de neutrófilo, é comum a gente observar, a depender do paciente, se ele é homozigoto ou heterozigoto, o neutrófilo sem alobulação nenhuma. É um neutrófilo com núcleo redondo, um núcleo maduro, porém redondo, que não passou por nenhum tipo de segmentação. O importante desta anomalia, pessoal, é isso. São neutrófilos que passam por todo o processo de maturação normal, tanto de núcleo quanto de citoplasma, mas na ausência ali da segmentação nuclear, ou na sua diminuição de segmentação, como a gente consegue observar nessas duas imagens aqui. Por ser uma doença de natureza hereditária, a gente pode ter pacientes que são homozigotos ou heterozigotos. Nos homozigotos, geralmente a gente observa neutrófilos com núcleo redondo ou oval, como da imagem anterior que mostrei para vocês. A maioria dos pacientes homozigotos, eles são assintomáticos, não apresenta alteração nenhuma. Mas a literatura também traz raros casos em que pacientes homozigotos apresentam algumas alterações. Eles podem apresentar epilepsia, retardo no desenvolvimento ou algumas alterações esqueléticas. Mas lembrando que isso é raro porque na maioria dos casos
os pacientes eles são assintomáticos. Nos pacientes heterozigotos, que é uma condição completamente assintomática, os neutrófilos eles apresentam ali o seu núcleo em forma de bastão ou bilobulado, como a gente viu. Na outra imagem não tem o núcleo maduro em forma de bastão, mas a gente também pode estar observando na anomalia de Pelger núcleo assim. Ou ele vai estar bilobulado, com aqueles dois lóbulos redondos ligados por um filamento de cromatina, ou ele vai estar na forma de bastão, ou vai estar com o seu núcleo redondo. Pessoal, aqui tem uma pergunta bastante interessante. Os neutrófilos Pelger, eles têm a sua atividade fagocitária comprometida? A resposta é não. Vimos que o neutrófilo ele passa por todo o processo de maturação e apenas o núcleo que não segmenta. O seu citoplasma passa pelo processo de maturação corretamente, sem nenhum tipo de alteração, e essas células elas são capazes de realizar a sua atividade fagocitária normalmente, o que é extremamente importante, uma vez que a função dos neutrófilos é o que? Fagocitar, está fagocitando bactérias. Esses pacientes são assintomáticos também por conta disso, porque os neutrófilos eles estão ali para realizar sua função, eles conseguem realizar sua atividade fagocitária apesar de ter um núcleo pouco lobulado. Uma situação bastante importante é que precisamos saber reconhecer, identificar esses neutrófilos hipossegmentados para a gente saber diferenciar de um caso real de desvio à esquerda. É extremamente importante esse reconhecimento para a gente não liberar laudos com resultados que não são reais e acabar ali direcionando ou tendendo o diagnóstico para o médico ou até liberando um laudo que o médico ligue para o laboratório questionando, falando não, que não é real e que a gente errou. Os neutrófilos, por eles apresentarem essa pouca lobulação e terem esse formato, lembram ali as células imaturas, lembram o mielócito, lembram o bastão, e eles podem, a depender da experiência do microscopista, serem contados de uma forma errada. Aqui eu trouxe uma imagem para a gente estar diferenciando uma célula, o que vai estar chamando a atenção para a gente diferenciar a célula imatura de uma célula madura de um neutrófilo Pelger. Em relação às células que apresentam o núcleo redondo, podemos diferenciar do mielócito observando o padrão da cromatina. No neutrófilo Pelger, essa cromatina ela vai estar bem condensada, compacta, o núcleo ele vai estar lateralizado e a gente vai ter também uma relação núcleo-citoplasma diminuída. Vamos ter mais citoplasma do que núcleo quando comparando ao mielócito. Lembrando também que essa coloração não ficou muito boa, que o citoplasma também vai estar apresentando aquela sua coloração acidófila, citoplasma alaranjado e seus grânulos rosados. Diferente do mielócito, que vai ter a sua cromatina mais frouxa, mais espaçada, o núcleo vai estar maior e também a gente vai ter as granulações ali mais imaturas. Aqui também temos um bastão normal, de um paciente normal, e um neutrófilo Pelger que tem o núcleo bastonado. Observe o padrão de condensação de cromatina, que é uma cromatina mais escura, uma cromatina mais compacta. Joia? Fiquem atentos. Na dúvida se é ou não uma hipossegmentação, uma célula com características de Pelger, observe o padrão da cromatina. Esse é o ponto-chave, que os neutrófilos hipossegmentados eles vão ter uma cromatina condensada, uma cromatina compacta, uma cromatina mais escura, diferente das células que são, de fato, mais imaturas. No próximo slide, tem aqui um hemograma de um paciente com anomalia de Pelger que apareceu na rotina. Observe
que no que diz respeito ao leucograma, não houve flag, são parâmetros aqui definidos como normais. O número global de leucócitos foi de 6.650. O que chamou a atenção aqui nesse hemograma para a revisão da lâmina foi a hemoglobina, que está de 10,4, e um dos critérios definidos para a revisão da lâmina é com a hemoglobina inferior a 11. Vamos dar uma olhada nessa lâmina para ver o que a gente vai estar observando? Vamos agora para a análise da lâmina daquele hemograma que a gente acabou de ver. E de cara temos aqui um neutrófilo Pelger, um neutrófilo hipossegmentado, bastante característico da anomalia de Pelger-Rouet. Esse neutrófilo está muito parecido com aquele da imagem que eu mostrei para vocês. A gente tem dois lóbulos aí, cromatina bem condensada, e esses lóbulos ligados por um filamento de cromatina. Observem também que esse citoplasma é um citoplasma maduro, é um citoplasma acidófilo, rosado, e também possui as granulações rosadas. Poderíamos estar confundindo com o eosinófilo que é bilobulado? Não, dificilmente confundiríamos, porque não temos grânulos alaranjados, não temos grânulos característicos de eosinófilos, mas sim grânulos neutrofílicos. No que diz respeito também à morfologia de hemácia, a gente não observa alterações, lembrando que o que levou a gente a observar essa lâmina foi a discreta anemia. Vamos percorrer mais campos. Aqui temos outro neutrófilo Pelg bastante característico. É bem clássico essa forma, principalmente em pacientes que têm a anomalia e são heterozigotos. Cromatina bastante condensada, dois lóbulos e o seu citoplasma com característica madura. Vamos observar para a gente ver se encontra mais alterações. Aqui também, pessoal, é um neutrófilo Pelger, que está com seu núcleo em forma de bastão, mas é uma célula madura. Observem como essa cromatina está condensada e compacta, mantendo o padrão das outras células que a gente acabou de observar. Uma coisa que chama a atenção também é essas áreas esbranquiçadas no núcleo, que é característico de Pelger-Rouet, de um neutrófilo Pelger. Aqui a gente também tem uma célula madura, poderia ser um meta, assim, a gente pensando uma célula pequena, mas observem a cromatina. Compare uma cromatina de uma célula com outra. Ainda assim, é uma cromatina de célula madura. O que vai ajudar a gente a diferenciar de fato e não ficar na dúvida é o padrão da cromatina juntamente com o citoplasma maduro. Lembrando que é extremamente importante a gente reportar essa alteração em laudo. Isso vai conduzir o médico a uma suspeita de anomalia de Pelger-Rouet, caso esse paciente não tenha diagnóstico conhecido. A nossa observação que a gente informa no laudo é extremamente importante na identificação suspeitas de casos de anomalia de Pelger-Rouet. E aqui temos mais um neutrófilo bem característico. Essa foi a lâmina do hemograma que a gente acabou de ver. O que vocês acharam da lâmina, pessoal? É um caso bastante interessante. Os equipamentos eles não liberam flag para esse tipo de situação, visto que são células de fato maduras. Vai ser extremamente importante o nosso reconhecimento ali dessa condição de hipossegmentação. E fiquem atentos quando vocês estiverem diante de um caso que tem uma grande quantidade de bastões, 30, 35, 40 bastões, com leucócitos normais, sem a existência de sinais e sintomas de infecção. Desconfie desses casos, porque você pode estar diante de um caso de hipossegmentação. Podem ser ali neutrófilos Pelger. Fica sempre a dica, quando vocês tiverem esses resultados assim discrepantes, essas alterações que chamem a atenção, desconfiem. Se tiver na dúvida, peça a opinião de algum colega. É extremamente importante estarmos conscientes, tendo a certeza do que estamos fazendo. Esses neutrófilos Pelger,
eles são visualizados apenas na anomalia de Pelg-Huet? A resposta é não. Como muitas vezes a gente conversa aqui na página, nem sempre nem nunca. Na hematologia não existem regras. Esses neutrófilos Pelg, eles podem ser observados também em outras condições, que é o que a gente chama de anomalia de Pelg-Huet adquirida. Trouxe aqui uma parte do livro de Barbara Bay, que ela fala de algumas condições, de algumas situações que a gente pode estar encontrando esses neutrófilos Pelg, que é comum aparecer na síndrome mielodisplásica. A gente já trouxe para vocês aqui algumas imagens de síndrome mielodisplásica com hipossegmentação de neutrófilos. Além da hipossegmentação, a gente também viu a hipogranulação. É observada nas leucemias mieloides agudas. E, ocasionalmente, os neutrófilos Pelg, eles podem ser observados nas neoplasias hematológicas, em particular na mielofibrose primária e durante a evolução de uma leucemia mieloide crônica. E vocês podem se perguntar, e como é que eu vou diferenciar um Pelg-Huet adquirido de um hereditário? Pela quantidade de neutrófilos Pelger que vamos observar. Na anomalia, observamos uma quantidade muito maior do que o que a gente observa nos casos de Pelg-Huet adquirida. E aqui é uma situação muito importante que a gente precisa estar considerando. Se chega um paciente lá no laboratório que já tem histórico com vocês de hipossegmentação e de repente vocês observam na lâmina desse paciente neutrófilos segmentados com 3, 4 lóbulos. O que pode estar acontecendo, o que pode estar justificando se esses neutrófilos são Pelg, se esses neutrófilos eram hipossegmentados, porque eles estão aparecendo com segmentação? Será que foi alguma troca de amostra? Pessoal, isso pode acontecer sim, e pode acontecer em uma situação bastante específica, que é quando esses pacientes eles têm associado também uma anemia megaloblástica. Em casos de anemia megaloblástica associada a Pelg-Huet, a gente pode estar observando o que é chamado de desvio à direita. Pode começar a ter ali o aparecimento de neutrófilos com uma segmentação normal. Fiquem atentos a isso, porque é uma condição que pode acontecer. Então essa foi a doença do quadro de hoje e até a próxima.